Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para falar dos bons indicadores na economia do governo Lula. O PIB cresce, a inflação está sob controle, em baixa, e a taxa de desemprego caiu mais uma vez. Vamos lá? Então, pessoal, estou aqui para falar dos bons indicadores, do governo Lula. Saiu no jornal nos últimos dias. Nos últimos dias a gente tem tido notícias e sempre positivas da economia. A última notícia foi que a inflação está sob controle, a inflação está com 4,9%, caiu para 4,9%. E com a reforma tributária, que foi já aprovada no Congresso, uma parte dela, falta outra parte tramitar ainda, mas ao que tudo indica ela vai ser aprovada, vai cair mais ainda, porque o preço dos alimentos vai baixar a partir do ano que vem, quando começar a entrar em vigor a reforma tributária. Um dos itens aprovados da reforma tributária, que é um dos itens, talvez dos mais importantes, ele zera a taxa toda a alíquota de impostos para a cesta básica, para aqueles itens mais básicos da cesta básica. O que vai fazer com que o preço do arroz, do feijão, do macarrão, do óleo vá baixar, porque você não vai ter imposto nenhum mais em cima disso. Então, para o ano que vem em diante, a tendência é baixar mais isso. Então, hoje a taxa de inflação está em 4,9%, o que já é um indicador bom para a economia. A taxa de desemprego, isso saiu no jornal agora nos últimos dias, caiu para 7,9%. Essa é a menor taxa desde 2015, principalmente com a pandemia, com o governo Bolsonaro. Ela cresceu muito, ela explodiu, que é um fenômeno também mundial, não se deve especificamente aqui ao governo Bolsonaro. Lógico que a forma como ele conduziu isso fez com que crescesse mais ainda a taxa de desemprego, mas agora ela está caindo, desde fevereiro ela está caindo. Em fevereiro ela estava em 8,6%, Lógico que a gente tem que comparar dentro do governo Lula para poder dizer se foi uma melhora atribuída às ações do governo dele ou não. Então, de fevereiro para cá, você tinha 8,6% de fevereiro e agora você tem 7,9%. Então você tem uma redução de 0,7% na taxa de desemprego, que é um fator também muito bom. Particularmente o último mês, os 2 últimos meses, foram bons meses para a economia com geração de empregos formais, o que é muito bom. Vamos lá, projeção para crescimento do PIB. Agora a última projeção que tem é de um crescimento de 2,3%. Lembrando que a taxa de crescimento prevista inicialmente pelo mercado, e mercado, para quem não entende, eu detesto esses termos abstratos que as pessoas não entendem. Eu acho que as pessoas têm que falar termos que as pessoas vão entender. Mercado são os economistas ligados aos grandes empresários. São os economistas, os institutos de pesquisa bancados pelo Itaú, pelo Bradesco, pela Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Federação dos Bancos. Então, quando se fala, o mercado prevê isso, está se falando dos grandes empresários. Isso é o mercado. São os economistas que trabalham para esses grandes empresários. É como os grandes empresários, como os capitalistas estão projetando o crescimento do PIB. Então, para a gente traduzir o que é esse mercado. O mercado não é um deus, não é uma coisa abstrata, não. O mercado é isso, Então vamos lá. Projeção do PIB projetada por esse mesmo mercado, subiu para 2,3%. Lembrando que esse mercado, ele desconfia do governo Lula, ele é um mercado que em sua maioria preferia Bolsonaro, então ele é sempre mais conservador, ele está esperando vir coisas ruins do governo Lula, tem aquela coisa toda. Então a projeção do governo é sempre um pouco melhor e o mercado tem errado, Ele projeta uma coisa e a economia está indo melhor do que eles próprios esperam, mas a projeção deles também cresce a cada ano. E a projeção que a gente tem agora é de 2,31%. E a cada era 1 ponto alguma coisa, foi para 1,7%, 1,9%, 2%, agora já é 2,3%. Ou seja, a economia brasileira está crescendo em um ritmo mais rápido, Além de já estar crescendo, está crescendo em um ritmo mais rápido. E se a gente comparar o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, tem um crescimento de 3,4%. O que é um aumento substancial. Então a gente percebe aí que e esse é um indicador talvez o mais falado, o mais importante. Eu acho que não necessariamente seria o mais, mas é bem importante, que é o quanto que a economia está crescendo. Então a gente percebe que tem um otimismo com relação à economia brasileira por parte de vários setores. Você tem o otimismo por parte do consumidor.
Nisso que as pessoas acreditam que o emprego vai melhorar, acreditam que a economia vai melhorar, as pessoas tendem a se sentir mais seguras e gastar mais, né? Então a pessoa compra mais, ela compra um carro parcelado, ela compra um computador parcelado, ela compra um celular parcelado, enfim, ela tende a gastar mais, né? Nisso que as pessoas gastam mais, né, gera um otimismo também no setor produtivo. O setor produtivo tende a produzir mais, ele tende a confiar que vai ter para quem vai vender, né? Então ele produz mais. Nisso que ele produz mais, ele contrata mais gente, né? Então você acaba gerando aquele ciclo de crescimento econômico. Então esse otimismo, que é uma coisa abstrata, né, ele se transforma em uma coisa real, uma coisa concreta para a economia. Então, esses fatores reunidos aí, por exemplo, o salário mínimo, que está projetado de crescer para R$ 1.421, o que é uma política de aumento real, né? Não é um aumento nominal só. Então, por exemplo, no governo Bolsonaro você teve aumento nominal do valor. Você aumentou de 1.100 e pouco para 1.100 e tantos reais, né? Um aumento ali de, sei lá, R$70. Só que esse aumento de R$70 ou de 60, ele é menor do que o valor da inflação. Então, na real, o salário mínimo sob o Bolsonaro, ele diminuiu, né, o seu valor, o seu poder de compra, né? E se você pegar agora a política que a gente tem no governo Lula, que voltou a ser a política que tinha nos governos petistas, que é uma política de ganho real do salário mínimo, que é dar para o salário mínimo no ano seguinte a inflação do ano, né, para ele não perder, só para ele ficar né, recuperar o poder de compra, mais o crescimento do PIB, né? Então, para ano que vem está previsto o valor de R$ 1.421 reais, o que é a inflação mais o crescimento do PIB. Então vai aumentar. Todo esse contexto gera um otimismo geral na economia que estimula o crescimento real, né, da própria economia e faz com que também cresça a popularidade do presidente, né? A popularidade do Lula cresce a cada pesquisa nova que se faz. E uma popularidade maior do governo faz com que esse governo tenha mais força para negociar perante o Congresso. Então, nesses últimos meses a gente tem observado aí bons indicadores econômicos, bons estimativas, né, para a gente projetar um crescimento melhor ainda para os anos seguintes. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Diz aí o que você achou, como é que você está sentindo esse crescimento da economia e como é que os bolsominhos têm reagido a isso. Lógico que eles vão sempre argumentar de uma outra forma, dizer que não é nada disso e tal, mas os dados são esses aqui. Esses são os dados concretos. Todos os dados que eu falei, vocês podem pesquisar. Está tudo publicado aí na internet. Ok, pessoal? Um abraço, fico por aqui.